Oi, meus queridos. É a primeira vez que eu faço isso, mas preciso desabafar com vocês. Meu nome é Dolores, tenho 68 anos e moro aqui em Salvador há mais de 40 anos. Vocês sabem quando a gente acha que conhece uma pessoa a vida inteira e, de repente, descobrimos que não conhecemos nada? Pois então, é isso que aconteceu comigo na semana passada. Meu marido, seu Antônio, morreu faz uma semana. Foram 35 anos, gente. Ele estava internado no Hospital Português, aqui em Salvador, há 2 meses, lutando contra um câncer no pâncreas que descobrimos em janeiro. Eu sabia que os dias dele estavam contados. Passava os dias inteiros lá no hospital, dormindo naquela poltrona desconfortável, segurando a mão dele, conversando, lembrando dos tempos bons que passamos juntos. O Antônio era um homem trabalhador, aposentado da Petrobras, onde passou 30 anos da vida dele. Conheci ele quando eu tinha 33 anos e era viúva, com uma filha pequena para criar. Ele me acolheu como se eu fosse a mulher da vida dele e tratou a Marlene como filha do coração. Depois de 2 anos de namoro, casamos e ele adotou ela oficialmente. Poucos anos depois, veio o Júnior, nosso filho biológico. Durante todos esses anos, o Antônio foi um pai exemplar para os dois. Levava na escola, ajudava com os deveres, ia às festas juninas, às apresentações. Quando a Marlene se formou em enfermagem, ele chorou de orgulho. Quando o Júnior entrou na faculdade de administração, ele fez uma festa aqui em casa, chamou os vizinhos todos. Era um homem de família, sabe? Daqueles que coloca a família em primeiro lugar sempre. Mas nunca imaginei que o pior não seria a perda dele, e sim a atitude do meu próprio filho. Deixa eu contar para vocês como foi. Era uma quinta-feira, dia 23 de maio. Eu estava no hospital desde cedo, como sempre. O Antônio tinha piorado durante a madrugada, os médicos tinham me chamado. Ele estava consciente ainda, mas muito fraco. Segurei a mão dele, conversamos sobre os netos, sobre a vida que construímos juntos. Ele me pediu para cuidar bem do Júnior, disse que se preocupava com o menino, que achava ele meio perdido na vida. Por volta das 3 da tarde, ele fechou os olhos e não abriu mais. Foi assim, tranquilo, sem sofrimento. Eu fiquei ali com ele mais uns minutos, chorando, me despedindo. Depois, chamei a enfermeira, fizemos os procedimentos todos. A primeira pessoa que eu liguei foi pro Júnior, meu filho. Ele mora aqui no bairro da Pituba com a esposa, a Camila, num apartamento bonito que compraram há 3 anos. Eu liguei chorando, né? As mãos tremendo, mal conseguia discar o número. Falei: Júnior, seu pai se foi, meu filho. Preciso de você aqui no hospital. Do outro lado da linha, eu ouvi um silêncio. Depois, ele suspirou e disse: Nossa, mãe, que notícia pesada. Eu pensei que ele ia falar que estava vindo, que ia me buscar, que ia me ajudar com os procedimentos, mas não. Mãe, que situação difícil, mas é que amanhã é aniversário da Camila e a gente já organizou uma festa no Pelourinho. Tem mais de 50 pessoas confirmadas. Contratamos buffet, banda, decoração. A gente gastou uma fortuna nisso. Gente, eu não acreditei no que estava ouvindo. Fiquei muda por uns segundos. Depois falei: Júnior, seu pai morreu, meu filho. O velório vai ser amanhã no Campo Santo. Preciso de você aqui. E ele insistiu: Mãe, a senhora entende, né? A gente não pode cancelar agora. Os convidados já estão vindo de outras cidades. Alguns já chegaram hoje. A Camila está em pânico. Ela planejou essa festa há meses. Seria um prejuízo enorme cancelar tudo. Eu tentei argumentar. Mas Júnior é seu pai, o homem que te criou, que pagou seus estudos, que sempre esteve do seu lado. Ele me cortou. Mãe, eu sei que é difícil, mas a morte é uma coisa natural da vida. Papai não ia querer que a gente prejudicasse outras pessoas por causa disso. Ele sempre foi compreensivo. Nesse momento, eu senti uma dor no peito que não era só da perda do Antônio. Era a dor de descobrir quem meu filho realmente era. Desliguei o telefone e liguei para Marlene, em São Paulo. Ela chorou comigo, disse que ia pegar o primeiro voo para Salvador, que chegaria na madrugada. No dia seguinte, sexta-feira, foi o velório do Antônio na capela do Campo Santo. Eu cheguei lá às 6 da manhã com a Marlene e os netos dela, que vieram me apoiar. Ficamos organizando tudo, as flores, as cadeiras, recebendo as pessoas que vinham prestar as últimas homenagens. Vocês acreditam que meu próprio filho não apareceu?
O homem que ele chamava de pai por 35 anos, que ajudou a criar ele desde os 8 anos de idade, quando casei com a mãe dele. O homem que pagou a escola particular dele, a faculdade, que deu dinheiro para a entrada do carro dele quando se formou. Eu fiquei lá das 6 da manhã às 6 da tarde, recebendo os pésames dos vizinhos, dos amigos da época que ele trabalhava na Petrobras, do pessoal da igreja onde a gente ia todo domingo, dos antigos colegas de trabalho dele que vieram prestar a última homenagem. Todo mundo perguntando: cadê o Júnior, dona Dolores? Ele está bem? Aconteceu alguma coisa? E eu, com vergonha, inventando desculpas. Ah, ele está resolvendo umas questões do hospital. Ele vai chegar mais tarde. Está providenciando uns documentos. Mentiras que eu contava para não passar mais vergonha do que já estava passando. O pior foi quando chegou o seu Manuel, vizinho nosso há mais de 20 anos, um senhor de quase 80 anos que fez questão de vir mesmo usando bengala. Ele olhou ao redor procurando o Júnior e perguntou: Dolores, cadê o menino? Ele sabe que o pai morreu? Eu tive que mentir de novo, dizer que ele estava resolvendo umas coisas urgentes. Seu Manuel balançou a cabeça e disse: que pena, né? O Antônio sempre falava do Júnior com tanto orgulho, dizia que tinha 2 filhos abençoados. Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Enquanto isso, eu sabia que naquele exato momento, a poucos quilômetros dali, no Pelourinho, estava rolando a festa de aniversário da Camila. Porque sim, eu fiquei sabendo de tudo pelas redes sociais. A Camila postou stories o dia inteiro, a decoração sendo montada pela manhã, ela se arrumando para o aniversário dela à tarde, os convidados chegando. Eles alugaram uma daquelas casas coloniais lindas no Pelourinho, com vista para o mar. Tinha decoração com flores importadas, arranjos enormes de rosas brancas e vermelhas, um bolo de 3 andares com pasta americana, uma banda de forró contratada especialmente para a ocasião. Vi nas fotos que serviram camarão, lagosta, vinhos caros, tudo muito bonito, muito sofisticado. Nas fotos que vi depois, o Júnior estava lá, sorrindo, brindando, dançando com a esposa, usando aquela camisa social azul que eu dei de presente no Natal passado. Em uma das fotos, ele estava levantando uma taça de champanhe, fazendo um brinde, enquanto o pai dele estava sendo velado a alguns quilômetros dali. Depois do enterro, quando cheguei em casa no final do dia, eu estava destruída física e emocionalmente. A Marlene ficou comigo alguns dias, me ajudando com os primeiros procedimentos, mas depois precisou voltar para São Paulo por causa do trabalho e dos filhos. Ele falou que estava arrependido, que deveria ter dado um jeito de fazer as 2 coisas, ir no velório pela manhã e na festa à noite. Disse que estava pensando no papai todos os dias, que sentia muito a falta dele. Mãe, a senhora precisa entender que eu amava o papai tanto quanto a senhora, só que eu expresso o luto de forma diferente. Algumas pessoas choram, outras preferem manter a rotina para não entrar em depressão. Eu só escutava, balançava a cabeça, falava de vez em quando. Não demonstrei raiva, não briguei, não discuti, só ouvi. No final da conversa, como eu já imaginava que ia acontecer, ele perguntou sobre os documentos do pai, se eu precisava de ajuda para organizar as coisas. Ofereceu-se para ir comigo no banco, no cartório, para resolver questões de herança. Mãe, essas coisas são muito complicadas para a senhora resolver sozinha. Tem muito documento, muita burocracia. Eu posso tirar umas folgas no trabalho para ajudar a senhora com isso. Eu só falei: fica tranquilo, meu filho, já organizei tudo. Fui no cartório, no banco, resolvi toda a papelada. Cada um vai receber exatamente o que merece. Ele pareceu aliviado, relaxou os ombros, até sorriu. Que bom, mãe. A senhora é uma mulher muito forte, muito organizada. Papai tinha sorte de ter a senhora. Ele saiu daqui pensando que estava tudo normal, que eu tinha perdoado e esquecido. Não faz ideia de que mudei o testamento completamente, de que descobri sobre o empréstimo que ele nunca mencionou, de que sei exatamente quais eram as intenções dele. Gente, eu não estou fazendo isso por vingança, não. Não sou uma pessoa vingativa, rancorosa. Durante 68 anos de vida, sempre tentei ser justa, compreensiva, dar segundas chances para as pessoas. Mas isso que aconteceu me mostrou algo sobre meu filho que eu nunca tinha percebido antes. Estou fazendo isso por justiça. O Antônio sempre dizia uma frase que marcou minha vida. Dolores, a gente mostra nosso verdadeiro caráter nas horas difíceis. Qualquer um é boa pessoa quando está tudo bem.
Meu filho mostrou o caráter dele na hora mais difícil da minha vida. Escolheu uma festa, um aniversário, um evento social, em vez de estar ao lado da família no momento da despedida. Escolheu não decepcionar convidados, em vez de não decepcionar a própria mãe. Vocês acham que eu fiz certo? Às vezes, nas madrugadas, quando não consigo dormir, me pergunto se fui muito dura, se não deveria dar uma segunda chance para ele. Mas aí, lembro do velório vazio, de mim sozinha recebendo os pésames, inventando desculpas para não passar vergonha. Lembro das mentiras que tive que contar para os amigos do Antônio, da dor de ver meu marido sendo enterrado sem a presença do filho que ele tanto amava. E tenho certeza que tomei a decisão certa. A Marlene, quando soube da minha decisão, ficou dividida. Disse que entende minha dor, minha decepção, mas que talvez eu devesse conversar com o Júnior, dar uma chance para ele se explicar melhor, se redimir. Mãe, ele é seu filho. As pessoas cometem erros, principalmente em momentos de pressão. Mas eu expliquei para ela. Minha filha, algumas atitudes revelam quem a pessoa realmente é por dentro. Seu irmão teve várias opções naquele dia, vários caminhos que poderia ter escolhido. Poderia ter cancelado a festa, poderia ter adiado para outro dia, poderia ter ido no velório pela manhã e na festa à noite. Poderia ter ao menos aparecido por algumas horas para me dar um abraço, me apoiar. Mas ele escolheu o caminho mais cômodo para ele, fingir que a morte do pai era algo secundário, que poderia ser administrada em outro momento. Isso me mostrou que tipo de pessoa ele se tornou. Oi, pessoal! Já se passou um mês desde que gravei aquele primeiro vídeo e vim aqui dar uma atualização para vocês que acompanharam minha história. O Júnior continua aparecendo aqui em casa regularmente, sempre nos domingos, sempre educado, sempre carinhoso. Traz o netinho para me visitar, pergunta se preciso de alguma coisa, se oferece para me levar no médico, no supermercado. Comporta-se como o filho dedicado que eu gostaria que ele sempre tivesse sido. Semana passada, ele até sugeriu que eu vendesse a casa e fosse morar num apartamento menor, mais moderno, num desses condomínios novos que tem portaria 24 horas, academia, piscina. Mãe, a senhora sozinha nessa casa grande, não seria mais prático morar num lugar menor, mais seguro? E o dinheiro da venda daria para a senhora viver muito bem o resto da vida. Eu só sorri e falei que estou bem aqui mesmo, que tenho apego à casa onde construí minha família, onde o Antônio e eu fomos felizes por tantos anos. Ele insistiu um pouco, disse que poderia me ajudar a procurar um apartamento legal, que conhece uns corretores confiáveis. Ele não faz ideia do que vem por aí quando eu partir desta para melhor. Meus netos de São Paulo, filhos da Marlene, vieram me visitar no fim de semana passado. Que alegria, gente! A Júlia, de 16 anos, e o Pedro, de 12, ficaram aqui uma semana inteira nas férias de julho. A inocência deles, o carinho verdadeiro, a forma como eles falam do avô com saudade e respeito, é para isso que vale a pena viver. A Júlia me ajudou a organizar as fotos antigas do Antônio, criamos até um álbum digital com as memórias da família. O Pedro ficou impressionado com as histórias que contei sobre o avô, sobre como ele era trabalhador, dedicado, como nos fez felizes durante todos esses anos. A vida ensina a gente que família não é só sangue, é presença, é cuidado, é estar junto nos momentos que realmente importam. É escolher fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro, mesmo quando incomoda outras pessoas. O Antônio sempre dizia que a verdadeira medida do amor não está nas palavras bonitas que falamos, mas nas atitudes que tomamos quando ninguém está olhando, quando temos que escolher entre nosso conforto e o bem-estar de quem amamos. Meu filho falhou nesse teste, e eu, como mãe, tenho a responsabilidade de mostrar que escolhas têm consequências, que família é compromisso, não conveniência. E vocês, o que fariam no meu lugar? Como reagiriam se descobrissem que alguém que vocês amam os decepcionou no momento em que mais precisavam de apoio?